Tem muitas outras, mas eu vou colocar uma aqui que vai abrir a nossa mente, vai abrir a tua mente mais um pouco. Está em João capítulo 1, versículo 43 em diante. João capítulo 1, versículo 43. Serei bastante breve, não vou colocar muito conteúdo para que seja de fácil compreensão. O Senhor diz que não é por muito falar que seremos ouvidos, não é? Não, para nós não fazermos conforme os ímpios ou os insensatos, os hipócritas, que pensam que serão ouvidos por força de palavras ou por muito falarem. Está lá em Mateus capítulo 6. Então, olha só. Filipe e Natanael. Aí ele diz, olha só, vou fazer um prelúdio, fazer uma síntese. Jesus nasceu, certo? E foi perseguido desde antes do seu nascimento, a ponto de seus pais ter que sair com ele para ir para o Egito, porque havia um decreto para matar, exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo. E ele ficou lá por algum tempo. Ele ficou lá cerca de 3 anos, né? Pouco mais de 2 anos. Ele ficou cerca de 2 anos e meio por lá. E aí ele voltou, assim que passou o decreto do rei Herodes, ele voltou. Jesus cresceu, uma criança normal, com amigos, com aprendizado, com estudo, mas era um jovem separado, não pecava. Era um jovem que sempre estava meditando na palavra de Deus. Os seus pais o ensinavam, né? Mas ele era uma criança normal, uma criança comum. E aí, em seguida, ele foi batizado com 30 anos, né? E aí começou o seu ministério. Então, no capítulo 1 de João, nós vemos que ele convida alguns discípulos, ele chama alguns discípulos, dentre eles André, Pedro, Tiago, né, Bartolomeu. Ele chamou vários, o Mateus, né, e vários. Foram 12 de primeira mão. E aí ele, logo em seguida, ele recebe, ele escolhe esses discípulos, né? E em seguida ele vai para a Galileia. Ele vai para a Galileia. Ao fazer isso, ele encontra Filipe e Natanael. Olha o que ele diz. No dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia, depois que ele chamou seus discípulos, homens que não tinham conhecimento do Evangelho, tinham noções de judaísmo e tal, eram homens trabalhadores, homens simples, mas Jesus os chamou. E aí, depois disso, ele foi para a Galileia. E aí ele encontrou a Filipe e disse: segue-me. Chamou Filipe. Ora, Filipe era de Betsaida, né? Cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, olha só, Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Filipe já começou a pregar. Jesus convidou Filipe, e mais na frente nós vamos ver o quão potente, o quão maravilhoso foi o ministério de Filipe, o trabalho de Filipe. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 8, nós vimos o papel que Filipe desempenhou, a pregação que ele pregou para pessoas incrédulas, pessoas idólatras, pregou para reinos inteiros. E olha só, ele pregou para o eunuco, né? Olha só, ele disse para Natanael: achamos aquele de quem Moisés falou na lei, e a quem referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Ele reconheceu isso, falou para Natanael. Ele disse:
é filho de José. Jesus não era filho de José? Pois bem. Aí ele diz, aí Natanael perguntou, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Quer dizer, ele foi com um certo desprezo, né? Pode sair alguma coisa boa de lá? Quer dizer, levou pelo lado material. Respondeu-lhe Filipe, olha a resposta de Filipe, tem que ser a resposta do crente. Não é uma resposta grosseira, não é uma resposta sem temperança, sem sal, não. Olha o que Filipe disse para ele: vem e vê. Quando o crente for confrontado, alguém tiver uma situação difícil e falar, mas não tem solução, aí você leva a palavra de Deus, Jesus cura, perdoa, batiza, prepara e leva para o céu. Glória a Deus. É mesmo? É desse jeito mesmo? Aí você diz para a pessoa, vem e vê. Pronto, traz a pessoa. E eu tenho certeza que ao adentrar as portas da congregação, será diferente. Glória a Deus. Porque foi assim com a gente também. O dia que eu entrei no culto evangélico, eu fui de bom grado. Mas o que os irmãos admiraram, que depois disso um rapaz que era pastor naquela igreja, e ele falou comigo depois, algum tempo depois, ele disse, olha, eu fiquei surpreso de você ter entrado naquela igreja, porque era difícil, era quase que impossível para você estar dentro daquela igreja e você aceitar Jesus. Mas o que me deixou mais surpreso foi que você chegou com a Bíblia na mão. Glória ele a falou, Deus. Só Deus para fazer isso, irmãos. Só Deus para fazer isso. Então, glória a Deus nas alturas. Amém. E a resposta nossa para alguém que estiver sem solução, estiver preocupado, estiver pensando que vai morrer precocemente, estiver com um filho nas drogas, estiver com alguém em dificuldade, você leva a palavra do reino, o evangelho, as boas novas. E se a pessoa duvidar qualquer tantinho assim, você diz, vem e vê. Vai lá e vê, vamos lá conferir. Pronto. Aí você vai ver a diferença. Porque aquelas pessoas que nos mostraram a realidade, que tiveram paciência, que oraram por nós, pregou para nós, muitas das vezes a gente relutando contra elas, contendendo, disputando com elas, pensando que sabia alguma coisa, não sabia nada. Na verdade eles sabiam porque eles examinavam as escrituras. E a gente não examinava as escrituras, estava preso na religião, ou preso no mundanismo, preso nos vícios, e achava que sabia alguma coisa, não sabia nada. Mas eles, aquelas pessoas que pregavam para nós, nos convidavam com tanto amor, sabia o suficiente para nos ensinar. Glória a E Deus. tiveram toda a paciência dada por Deus, toda a longanimidade para pregar para nós, para nos convidar, para orar por nós. A Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 5, orar uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, né? E orar também pela nação, orar por todos que estão precisando, né? Tem tanta gente desesperada pelo mundo afora, né? Então nós temos que fazer isso. E quando você pensar que a tua oração não tem importância, é aí que está o mistério do negócio. Porque um certo dia eu fiz um vídeo, gravei um vídeo e publiquei esse vídeo na rede social. Depois um rapaz entrou em contato comigo pela própria rede social, mandou uma mensagem dizendo, olha, aquela palavra chegou na hora certa, porque eu estava pensando em me matar. Ele disse que estava pensando em tirar a própria vida. Mas quando ele se deparou com aquela palavra ali, ele foi envolvido. Glória a O Espírito Deus. de Deus envolveu ele. Obrigado, Jesus. As minhas cordas vocais Obrigado, estavam falando ali, mas o Espírito Santo de Deus Glória a Deus. que estava tomando conta da vida dele, assim como da Aleluia, minha vida Jesus. e assim como da tua vida.
Glória a Amém, Deus. Jesus.